Saindo de Goreme, na Capadócia, e hoje iremos até Cumacale, aquela cidade das piscinas, tudo branquinhas. Então vamos rodar 677 quilômetros. Vamos ver se daqui a pouco pegamos uma autopista aí, e pode ser que iremos até lá, tudo por autopista. Aí à frente, à direita, está o Castelo de Uxizar, onde nós fizemos várias fotos, passeios aí, filmagens, um lugar muito bonito. E vamos lá. Aí está Uxizar. Aqui tem uma polícia rodoviária fake também. Lá em cima o Castelo de Uxizar. Um lugar muito interessante em que visitamos. Valeu a pena. Essa região aqui, a turma fazia suas casas tudo dentro dessas rochas. As rochas serviam de base para a casa deles. Eles iam cavando e iam construindo suas habitações dentro dessas rochas. Vamos lá então. 677 quilômetros hoje. Aqui já pegamos uma autopista e vamos rodar aí 70 quilômetros até pegar a esquerda de novo. Vamos lá, em direção a Konya. Aí ó. Aqui vamos no sentido Konya. Ali atrás era a estrada onde viemos, por Angara. E agora pegamos outro sentido aqui. Mas a infraestrutura do país aqui é muito boa. Tudo autopista. O país inteiro cruzado por autopistas. Já estão se preparando para o futuro. Aqui é tudo agricultura, ó. A maioria trigo, mas também tem feno e outras culturas aqui que eu não consegui identificar. E lá ao fundo, ó, uma montanha, pico bem alto e cheio de neve, ó. Não sei se a câmera pega aqui, mas acho que sim. Aqui estamos passando por Aksaray. Aí está a placa da cidade, hein? Pelo menos aqui de cima parece uma cidade boa, cidade média. Aqui um hotel grande à esquerda aí. E aqui vamos pegar à esquerda para Konya. Olha, a cidade aqui é impressionante, muito bonita. Parece bem estruturada. Aqui vamos pegar a esquerda. Rumo a Konya. Depois de pegar a esquerda aí, é outra autopista. Lá na frente uma montanha com
uma boa parte de gelo em cima. Provavelmente o inverno aqui deve ser um pouquinho rigoroso. Agora não, a temperatura está por volta de 21 graus. Deve amanhecer aqui por volta de 10 graus, assim como em Goreme, a cidade que nós estávamos aí até hoje de manhã. Aqui vamos sair à direita aqui, seguindo para Konya. Aí, ó, estamos aqui saindo daquela autopista e entrando provavelmente em outra autopista. Aqui estamos passando por Konya, uma cidade média também, para grande. Cidade muito bonita, bem limpinha, bem organizada, uns prédios todos bonitos. E estamos a 440 quilômetros do nosso objetivo de hoje. Olha aí os prédios aí, todos pintados, bonitos. Ruas arborizadas, bem cuidadas, limpinhas. Cidade muito bonita aqui da Turquia, meu. Assim como todas as outras. Todas bem limpinhas, bem cuidadas. Realmente um país bem adiantado já no seu desenvolvimento. Aqui já estamos saindo da cidade, pegando outra autopista aqui, ó. Até agora, desde quando entramos aqui no país, é só autopista, meu. Infraestrutura muito boa. Vamos lá. Continuamos aqui por estas autopistas da Turquia aqui, ó. Você viu o posto que nós passamos ali atrás ali? A maioria dos postos aqui na beira da rodovia tem além da conveniência deles, sempre tem um restaurante do lado. Mas tudo bem feito. Restaurante bonito, tudo limpinho, banheiros limpinhos, comida boa, comida barata. Não digo barata, a comida está no preço do Brasil aqui. Mas você come esses kebab aqui que é como se diz, duas kaftas. E aí você pede com o acompanhamento que você quiser aqui. Então sai em torno de 60, 70 liras, que dá aí 10 dólares. Então você come bem, comida boa, bem temperada. E estamos na metade do caminho para Pamukkale. E aqui flui bem, ó. O trânsito não é tão movimentado, não tem tanto movimento de caminhões e de carros. As rodovias são todas duplicadas, uma estrutura boa e flui bem. Não tem engarrafamentos. Uma cidade que nós cruzamos ali atrás, igual Konya, que tem 1 milhão de habitantes, você cruza ela em 2, 3 minutos, você cruza ela sem problema nenhum. Quer dizer, o trânsito flui, a infraestrutura está boa. E aqui, tanto à direita como à esquerda, como ali embaixo, ó, a plantação aqui é trigo e feno. Eu acho que aqui no inverno deve fazer muito frio, porque eu estou vendo ao fundo lá aquelas montanhas ali que não são altas e estão com um restinho de neve em cima ainda. Então por isso que plantam trigo aqui. Outra coisa, já andei quase 1000 quilômetros aqui dentro da Turquia, não vi um rio. Eu acho que a água deles aqui é água tudo subterrânea, eles extraem tudo do solo. A maioria do trigo e do feno aqui é irrigado. E provavelmente vem tudo do subsolo.
Provavelmente não, certeza. Aí, ó, lado direito aqui, ó, plantação de trigo, ó. Sempre não é aquelas plantações enormes, é uns canteiros pequenos. Aqui já é feno, ó. Então eles produzem muito feno aqui, provavelmente para o inverno. E eles usam aqui também muito aquela, ao lado das suas casas, uma estrebaria, com lá 10, 15, 20 vaquinhas para extrair o leite, o sustento deles e alguma coisa para vender. Então vamos aí, ó, vamos seguindo. Olha as plantações, ó. Vocês podem ver aí que é tudo os canteirinhos pequenos, olha. Não é coisa grande. Mas ao longo da estrada é assim, direto. Trigo, feno, trigo e feno. Aqui estamos passando por uma região onde tem muitas frutas. Frutas de um lado e frutas do outro. Não dá para identificar a maioria, mas eu vi aqui que tem muitos pés de pêssego, pés de maçãs e um outro aí que eu não consegui identificar. Não sei se seria o damasco, não sei, mas aqui faz tempo que estamos passando por essa região e é só frutas. A região ali atrás era só trigo e feno, aqui frutas. E à esquerda aqui, ó, o topo da montanha ali ainda tem muita neve ainda. E a altitude aqui é em torno de 1000 metros. Turquia quase inteira aqui que nós passamos, a elevação é em torno de 1000 metros aí. Aqui paramos no posto para mais um abastecimento. E agora estamos saindo para a estrada e provavelmente vamos pegar uma chuva aqui no caminho. Chuva faz parte da vida do motociclista. Estamos a 60 quilômetros do nosso destino de hoje. Então daqui a pouco já, se Deus quiser, estaremos lá. A 50 quilômetros do nosso destino, estamos cruzando com esta chuva aqui. Tomara que seja só hoje essa chuva. Tomara que amanhã o dia esteja de sol para realizarmos os nossos passeios aí e tomar banho nas piscinas de Pumakkale. Depois de 670 quilômetros, estamos entrando em Pumakkale. Aí está o nosso hotel, Whitehaven Suite Hotel. Estamos chegando depois de 600 quilômetros, entrando ao hotel. Na entrada do complexo de Pumakkale e as ruínas de Irápolis. Aqui estamos em Irápolis. Aqui o portão do complexo e aqui vamos entrar nestas ruínas romanas aqui. Olha aí, ó. Que era isso aqui, ó.
Aqui estão parte das colunas, algumas em pé, algumas deitadas, provavelmente destruídas por alguma guerra aí. Estamos no complexo de Pumacale. Aqui, ó, era tudo cheio de água, essas piscinas aqui, ó. E agora está tudo seco. Ali na frente ainda tem um pouquinho de água ainda, mas aqui, nesses complexos de Travertino aqui, a água vinha de cima e escorrendo de piscina em piscina aqui, até chegar lá embaixo, naquele lago lá embaixo lá, ó. Mas infelizmente está seco, mas igualmente muito bonito esse complexo aqui. Olha aí, pessoal, que show esse complexo aqui, ó, em Pumacale. Aí tem um descendo de parapente. E aqui o complexo de águas. Estávamos daquele lado de lá, ó, agora há pouco, e agora viemos para esse lado aqui também, que onde tem o complexo das piscinas também, mas está tudo sem água e momentaneamente fechado aqui para visitas, ó. Mas é muito grande essa montanha de Travertino aqui. Marcelo, então tudo isso aqui era a cidade de Hierápolis, é isso o nome? Hierápolis, cidade que pertencia ao Império Romano, né? Eles dominavam aqui na época e escolheram esse lugarzinho especial para fazer. Era uma cidade rica. Veja que eles têm piscina, nós vamos conhecer agora a piscina térmica, termas, né? E mais aquele visual, né? E mais esse complexo aqui também, né? É, aí é... Kusuks. Aí os achados. No, quase, né? É. Olha aqui o nome certinho. Aí, ó, pessoal, olha o nome aí, ó. Hierápolis. Aqui o Hierápolis Museu. É. E aqui um panorama do que é isso aqui, ó. Olha. Realmente muito imponente isso aqui. Deveria ser uma cidade romana aqui muito grande e muito bonita. Olha aí. Olha aí, pessoal, a água. Suja, né? Será que é transparente? E olha aí, ó, cheio de pedras e de colunas aí das edificações antigas aqui que ruíram aí para dentro da piscina. Ou foi destruído em alguma guerra aí, algum quebra-pau aí, como diz o outro. Mas olha aqui a clareza dessa água. Estou pensando em entrar aí, vamos ver. É águas termais e muito limpo, muito clarinho. Aqui está o complexo termal das piscinas de Hierápolis, aqui em Pumacale, na Turquia. Piscina termal da época dos romanos. Aqui é um complexo grande, uma cidade muito grande. Infelizmente hoje está tudo destruído, como vocês podem ver aí dentro da piscina aí, ó, várias colunas dos tempos que existiam aqui. E aqui em volta aqui também tem, ó, lá ao fundo, ó, tudo o complexo da cidade, ó, tudo destruído, olha. Daqui a pouco vamos lá em cima no anfiteatro. Lá em cima, dar uma filmada também no anfiteatro. Destruído, mas que está, como se diz,
A infraestrutura tá inteira ainda. Vamos lá. Aqui estamos entrando nesta arena de Hierápolis para uma visita a esse lugar histórico aqui. Realmente muito bonita essa arena, muito bem feita. Pena que está parcialmente destruída, mas isso aqui foi há vários anos, muitos anos atrás. Eu acho que foi destruída por terremotos, uma parte, e outra parte por guerras também. Mas o lugar está quase intacto. Vale a pena uma visita. Recomendo para vocês. Muito bonito o lugar. Olha só a arte embutida nessas pedras aqui, dessas que foram aqui todas destruídas. Olha, toda bordada, todas cheias de detalhes. Aí está à direita onde estávamos agora há pouco, ó. Complexo de Hierápolis. Realmente valeu a pena a visita aí. Muito bonito, muito bom. Vale a pena passar um dia aqui. Estamos aqui saindo do nosso hotel aqui em Pumacali. Aqui fica o hotel para trás aqui, ó. Hotel muito bom, recomendo para vocês. White Heaven Suite Hotel. E ali, ó, passando agora um caça aqui da Turquia, ó. Bom, vamos lá. Esse é o dono do hotel, muito bom. Um cara muito simpático. Nos atendeu muito bem. Recomendo para vocês. Hoje vamos para Uludeniz. Estamos saindo aqui de Pumacali meio-dia e vamos rodar só 240 km e vamos ficar 3 dias aí em Uludeniz, uma cidade praiana. Então vamos realizar vários passeios aí também. Estamos a 200 quilômetros do litoral e aqui é uma região de montanhas com bastante pinheiros. Estamos indo com destino a Uludeniz hoje. Estamos numa região de muitas estufas aí à esquerda, ó. Não sei o que cultivo aí, mas tem muita plantação ao lado aí de feno e trigo. Lá ao fundo a montanha com um pouco de neve em cima ainda. E atrás de nós aqui encontramos um grupo de motociclistas aí com 3 motos também, que está nos acompanhando aí. Faz tempo que eles estão aí acompanhando nós. E estamos a 100 quilômetros do nosso objetivo de hoje. Aqui está um pouquinho de chuvisco, mas nada que atrapalhe. Aí está o grupo de motociclistas aí, nos ultrapassando. A velocidade aqui é 110 por hora na rodovia e na cidade vem para 50.
Então estamos respeitando aqui os limites e andando no fluxo. Aqui vamos pegar a direita. Aqui, ó. Fatiê é onde nós ficaremos aí, onde tem a praia Lagoa Azul. Vamos ficar hoje, amanhã e depois aí. Aqui estamos atravessando por várias cidades pequenininhas aqui. E aqui agora, primeira vez a placa de Oludenis ali, ó. Oludenis, não sei como se pronuncia, mas está ali, ó. Estamos a 10 quilômetros do nosso destino de hoje. Por fim, chegamos ao mar. Depois de vários dias aí da Alemanha até aqui em Oludenis, agora estamos aí, ó, chegando com esse visual do mar aí. Então nós vamos ficar 3 dias aqui realizando nossos passeios aqui. Estamos quase chegando ao hotel. Daqui a pouco eu volto com a nossa chegada ao hotel aí. Estamos aqui em Oludenis, lagarteando no sol aqui, vendo a galera aqui na água. Segundo meu amigo Marcelo, ele foi na água e disse que está gelada, e essas pedras aqui prejudicam muito andar ali. Diz que é muito desconfortável. Aqui está a galera na praia. E mais ao fundo aí, eu vou colocar pra cima a câmera aí, ó. O dia inteiro esses caras de parapente aí, ó. Estão voando de parapente aí o dia inteiro, olha. Ali, ó. Tá chegando um ali, ó. Vai aterrissar ali, ó. Olha lá, ó. E aqui vem outro, ó. O dia inteiro esses parapentes aqui. Provavelmente mais à tarde ou amanhã vamos realizar um voo aí, ó. Olha lá na frente, ó. Lá na frente mais um monte de parapente, ó. O visual aí de cima deve ser muito bonito. Oludenis, e aqui os paraquedistas, os paraglidistas descendo aí, ó. É o dia inteiro isso, ó. Aí, ó. Aí uma dupla. Eles descem aí, ó. Ó. Estávamos querendo fazer esse passeio aí, mas optamos pelo passeio do barco. Olha lá, ó. Tranquilidade, ó. Desce tranquilo. E assim é o dia inteiro aqui, assim, ó. Se você ficar o dia inteiro aqui, é um atrás do outro. Parece o aeroporto de Miami, nos Estados Unidos, ou de Los Angeles, um avião atrás do outro. Aí está, já estamos chegando ao nosso barco aí. Vamos entrar aí e aproveitar o dia. Aqui a areia toda cheia dessas pedrinhas aí, ó. E pensa nas pedrinhas quentes. Sem chinelo aqui não tem condições, meu. Aqui estamos nós, adentrando ao barco. Morning. Olha a água, olha a clareza da água. Ou claridade, olha. Que show.
Olha aí. Esse é o nosso barco, ó. Deep Blue. Aqui tem o Dragão, ali tudo pirata, os outros. Vai, grande. Os caras estão trazendo coisa. Vamos lá. Subimos na parte de cima do barco. Aqui o barco do lado. E aqui os nossos colchonetes. Se quiser ir dormindo aí, ó. Tranquilo, tranquilo. Dá pra ficar aqui tranquilo, tranquilo dormindo se quiser. Aí tá o Marcelo. Folgado, folgado. Aqui está eu. Vou pegar essa almofada aqui pra mim. E aqui o barco, ó. Olha aí, ó. Que show de lugar. Aqui os outros barcos. É, meu, ouviram aí, né? Aqui é a água das correntes geladas. Se você resistir aqui 5 minutos, você ganha mais um ano de vida. Tô, olha lá. Nem com sucrilho me pegam aqui nessa água gelada. Mas é bonito o lugar, olha. A água sensacional. O lugar é muito bonito. Mas água gelada, tô fora. Gente, eu estava querendo entrar nessa água aqui, mas é gelada. Nossa Senhora! Gela todos os pés aqui. Não dá. Olha aí, ó. Infelizmente não dá. Vou filmar um pouco aqui embaixo, mas entrar impossível. Mais uma parada para um descanso e um passeio nessa praia aqui. Olha o que tem de barco estacionado nessa baía aqui, ó. Vamos estacionar aqui também. É hora do almoço. Todo mundo almoçando.
Eu estou sem um pingo de fome, não vou almoçar, suspendi o meu almoço e fazer uma filmagem. Olha que lugar maravilhoso. Aqui na Baía da cidade de Uludeniz, na Turquia. Esta aqui é a ilha de São Nicolas. Aqui tem umas ruínas romanas para visitar. Aí estão os muros de pedras aí. Mas eu acho que não deve ser muito interessante não. Mas vamos lá dar uma olhada. Olha a água. Que tal, hein? Olha que show de água. E cheio de barcos estacionados aqui, ó. Aqui estamos fazendo uns mergulhos aqui nessa água azul em nossos passeios aqui em Uludeniz. Olha aí, pessoal, que lugar aqui, ó, mais uma prainha aqui em Uludeniz. Olha esta água. E nós estamos no barco, fazendo uma panorama aqui. Olha só, a turma indo para a caverna aí, ó.